Eu acho que tem duas formas de se observar como é que foi o desempenho das mulheres nesta última campanha nas capitais. Se a gente observar estritamente do ponto de vista do resultado, o resultado foi igual ao de 2004, que eu considero um resultado bastante tímido. Duas mulheres foram eleitas prefeitas de capital, em Fortaleza e Natal. Não deixa de ser sintomático que as duas vitórias femininas em capitais tenham ocorrido em capitais do Nordeste, que é uma região que tem o estigma do machismo. Em 2004, as vitórias de mulheres tinham ocorrido também em Fortaleza, a prefeita agora foi reeleita, e em Boa Vista, em Roraima. O que significa que, desde 2000, que nenhuma capital do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste elege uma mulher prefeita. E o resultado desse ano fica bem aquém do que foi, por exemplo, a eleição de 2000, quando foram eleitas 6 mulheres prefeitas em capital. Esse é um modo de observar a partir do resultado. No entanto, eu não me lembro de nenhuma campanha em que tantas mulheres tenham tido chances reais de vitória em tantas capitais relevantes. Você teve em Porto Alegre 2 mulheres polarizando a campanha para chegar ao segundo turno, com chances reais de vitória. No Rio de Janeiro, a Jandira Fegali chegou a estar brigando pela liderança. Em São Paulo, teve a Marta Suplicy, a Soninha também, sem chances reais de vitória, aparentemente, mas com uma campanha muito relevante. Em Fortaleza, também, 2 mulheres em papéis de destaque na campanha. Das 7 maiores capitais, só em Salvador e Recife que não teve nenhuma mulher em posição destacada na campanha. Então, do ponto de vista da ocupação do espaço político e do ponto de vista de candidaturas que conseguem grande inserção para além do resultado, eu acho que essa campanha é um marco na presença feminina nas campanhas eleitorais. Eu vou me deter especificamente sobre o caso de Fortaleza, que é a campanha que eu acompanhei mais de perto, e que tem algumas particularidades que eu acho que merecem ser observadas. Primeiro, porque foi uma campanha cujo debate ficou polarizado entre 2 mulheres, muito embora em nenhum momento as 2 mulheres estivessem nas primeiras colocações. Pelo contrário, a campanha começou com um homem na primeira colocação, o candidato Moroni Torgan, mas desde o início até o fim, o debate girou em torno das candidaturas da atual prefeita, que foi reeleita, Luiziane Lins, e da senadora Patrícia Saboia. E não apenas pelo fato de serem 2 mulheres, mas serem 2 mulheres com histórico ligado às causas dos movimentos e da luta pelas políticas para mulheres. E o grande debate, a grande polêmica da campanha foi uma obra que está no estágio inicial lá em Fortaleza, que é a construção do Hospital da Mulher. E isso gerou um grande debate, muita polêmica. Eu vou falar também de Fortaleza, não só pelas particularidades desta eleição, mas pela particularidade da própria capital do ponto de vista histórico. Ao lado de São Luís, Fortaleza foi a primeira capital do Brasil a eleger uma mulher prefeita, isso em 1985, com a vitória de Maria Luísa Fontinelli. E foi não só a primeira vitória de uma mulher em capital, mas a primeira vitória do PT numa capital. Foi uma gestão que, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista gerencial, uma gestão reconhecida como boa, mas foi uma gestão muito atribulada do ponto de vista da gestão do espaço urbano. Ficou marcada também pela propaganda negativa da oposição pelo lixo na rua, enfim. E foi uma gestão muito atribulada politicamente, a ponto de que a Maria Luísa administrou 3 anos, de 86 a 88, e na metade do mandato ela, que era a única prefeita do PT, foi expulsa do partido no meio da administração por questão do cenário político. E o fato é que aquela administração, durante quase 20 anos, e ainda hoje, de certa forma, se tornou um estigma para todas as candidaturas de esquerda em Fortaleza e para todas as candidaturas de mulheres em Fortaleza. Isso foi muito recorrente porque, na eleição de 96, uma candidatura do PSDB lançou uma mulher, Socorro França. Em 2000, Patrícia Saboia foi candidata. Em 2004, Luiziane Lins, todas as candidaturas importantes. E agora,
Luiziane e Patrícia Saboia, e sempre se recorreu àquela experiência como estigma para mostrar que mulher não é capaz de fazer uma boa administração. Isso se tornou uma marca na política de Fortaleza. E eu queria abrir um parêntese aqui para falar sobre uma característica de boa parte da presença feminina na política do Ceará, a entrada na política das mulheres pelas mãos masculinas e, às vezes, como um aposto do poder masculino. Na eleição de 2002, que foi o grande momento das mulheres na política do Ceará, onde dos 46 deputados, 8 mulheres foram eleitas, 5 dessas mulheres eram esposas, filhas ou irmãs de políticos tradicionais que deixaram seus mandatos para disputar outros cargos. Na eleição de 2006, dessas 5, 3 não foram candidatos à reeleição, porque os maridos, pais, irmãos resolveram retomar os mandatos. A Patrícia, ela entrou na política também dessa forma, como primeira-dama, depois como vereadora, como deputada estadual e como senadora. Ela, durante muito tempo, foi a mulher de Ciro Gomes. E nessa campanha, pela primeira vez, ela tentou fazer essa demarcação e se mostrar como uma candidata autônoma. E foi muito curiosa a forma como se deu esse debate, porque ela era aliada da administração Luiziane Lins, rompeu no ano passado, e quando ela anunciou que seria candidata, houve uma declaração muito polêmica da Luiziane que disse: isso aí é o Tasso que está por trás, o Tasso e o Ciro. E a Patrícia reagiu e disse: olha, isso é machismo da Luiziane, que acha que uma mulher não pode se apresentar de forma autônoma e acha que tem que ter alguém por trás. Vocês imaginem o que significa para uma pessoa com a história política da Luiziane, a vinculação da luta pelas mulheres, uma acusação dessa de machismo. E isso levou a uma campanha muito tensa entre as duas, que eram amigas, foram vereadoras juntas, e tinham uma relação muito antiga, e terminaram a campanha sem se falar, praticamente. Foi uma campanha muito difícil e muito tensa. Em algumas oportunidades, a Patrícia e a Luiziane disseram: nós não vamos transformar essa eleição numa guerra de mulheres e numa guerra de grampos, que era a aposta dos marqueteiros do Moroni. Mas foi muito curiosa essa polarização, porque o tempo todo, em parte na cobertura local, mas sobretudo na cobertura nacional, a polarização se deu entre as duas, muito embora tivesse Moroni na liderança em alguns momentos, e em outros, Moroni sempre na segunda colocação, sempre uma delas, mas a polarização entre as duas mulheres. E era senso comum na crônica política do Ceará que, se o segundo turno fosse entre Moroni e Luiziane, Luiziane iria atropelar. Se fosse entre Luiziane e Patrícia, a disputa poderia ficar mais apertada. Então, essa foi uma das razões da polarização. E foi muito engraçada a forma como a campanha terminou. Porque, no fim das contas, a Patrícia, que era ex-cunhada do governador Cid Gomes e sempre foi aliada dele, como do Ciro, ela terminou a campanha anunciando que vai para a oposição ao Cid Gomes, porque ficou muito decepcionada com o engajamento do governador na campanha de Luiziane Lins. E disse: olha, ele tinha me dito que iria apoiá-la e eu respeitei, mas eu não imaginei que o Cid seria a muleta política da Luiziane. Ela usou esse termo. E é muito engraçado que a campanha que, como eu falei, começou com uma acusação de machismo da Patrícia a Luiziane, porque tinha dito que o Tasso estaria por trás dela, tenha terminado com uma acusação de que ela precisou de um outro homem para ser muleta da vitória dela. Um debate com duas mulheres com condições de fazer um debate muito politizado sobre essa questão, com histórico nessa área, mas ele começou e terminou nesses termos.